Saudamos a todos os amigos que prestigiam o nosso programa. Hoje é dia do quadro Perguntas e Respostas, no qual nós falaremos sobre reencarnação. É um tema que nos é muito caro e deveria ser também de todas as pessoas pela importância que ela tem em nossas vidas. Lembrando que este princípio, presente na filosofia, na ciência e em diversas crenças, não foi formulado pelo Espiritismo. O que a doutrina espírita fez foi aprofundar o estudo sobre ela, acrescentando conhecimento racional e lógico às ideias, desde milênios já aceitas por grande parte da humanidade. Então hoje nós colocaremos aqui para as nossas apresentadoras, a Mariana Valim e a Rose Heidmann, 10 questões sobre o assunto, para que os telespectadores tenham a oportunidade de sanar algumas dúvidas e, quem sabe, se motivarem a buscar ampliar o assunto, ganhando entendimento sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o destino, sobre a justiça divina e tantos outros aspectos do ser humano. A partir de agora, Diálogo Espírita no ar. Nosso quadro Perguntas e Respostas de hoje, nós vamos falar sobre a reencarnação. Vira e mexe, nós estamos nesse tema porque é dos mais importantes, um dos princípios básicos da doutrina espírita e que faz escola aí mundo afora, principalmente nos povos orientais. A gente preparou 10 perguntas, divididas aqui entre a Rose Heidmann e a Mariana Valim, e eu vou começar pela Rose, perguntando o seguinte: a reencarnação porque tem gente que, por incrível que pareça, tem gente que pensa ou prega até em livros que a reencarnação, eu, claro, estou antecipando um pouquinho, que é opcional, e tem gente que diz que é compulsória. E agora, Rose, qual das duas é verdadeira a resposta? As duas. Por quê? Porque a reencarnação é compulsória como parte do programa evolutivo de Deus. O espírito é criado simples e ignorante, e se ele não reencarna, ele não progride, não adquire experiências, não vivencia, não desenvolve os laços afetivos que vão formar sua família espiritual e que é conquistado ao longo de milênios de reencarnações em que grupos afins vão se criando, se aproximando e se apoiando mutuamente. Regra geral, se um espírito está no plano espiritual e se recusa a reencarnar, normalmente ele não é obrigado a reencarnar individualmente com violência, né? Alguns espíritos inferiores vinculados à prática do mal ficam milênios retardando o seu processo evolutivo e não reencarnam. Mas, fatalmente, vai chegar o dia do despertamento em que eles desejarão se reencontrar com seus espíritos amados que já progrediram, melhorar sua condição de vida, cansam do mal e a reencarnação é compulsória, obrigatoriamente, o caminho do progresso. Quem é que não precisa reencarnar mais e para esses a reencarnação é opcional? Quem não precisa dela? Aquele espírito que já evoluiu tanto, que pertence ao grau dos espíritos puros e só reencarna em missões escolhidas ou aceitas para o bem geral. Nós, espíritos comuns, que estamos num processo de aprendizagem, de aquisição de experiências, temos da reencarnação e que voltamos à Terra entre desiguais, com desafios de crescimento, o nosso meio de progresso. Sem ela não adquirimos experiência. Ela é uma bênção divina que nos permite retornar, recriarmos os laços de desafeto agora com afetividade e desenvolvermos o nosso espírito na conquista da sabedoria, do amor, na busca da beleza e na criação dos laços de amor duradouro que enriquece a nossa vida espiritual. Muito bem. Outra curiosidade, muita gente, Mariana, é dúvida, né? Quantas vezes temos que reencarnar? Então é bem interessante essa pergunta, né? Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, da codificação que Allan Kardec fez,
ele faz essa pergunta na 168, né? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Então vai falar que cada nova existência é uma oportunidade do espírito evoluir, né? Quando ele atinge o seu progresso, né, a sua evolução moral chega a nível do espírito puro, ele não tem necessidade de reencarnar. Mas Kardec pergunta novamente para os espíritos superiores na 169. É invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? Né? Então ele vai dizer que o número e a quantidade de reencarnações vai depender de cada espírito, como que ele se comporta em cada reencarnação. Cada reencarnação é uma oportunidade de progresso. Tem espíritos que progridem mais rápido, né? Seguem a senda do bem, da moral, né? Outros preferem ficar aí perdendo tempo, se perdem na maldade, nos vícios, nas paixões. Então, cada um tem o seu tempo de reencarnar e vai reencarnar quantas vezes for necessário para que se possa tornar um espírito puro. Nós vamos ter nos outros segmentos filosóficos e religiosos, como no hinduísmo, como no budismo, que eles acreditam sim na reencarnação e que ela também vai depender da marcha evolutiva de cada um. Então, a necessidade que cada espírito tem para atingir, então, a perfeição. Já o cristianismo e o islã, eles não acreditam em reencarnação, né? Então, a doutrina espírita, ela vem dizer assim, que a reencarnação é uma oportunidade e a bondade e a justiça de Deus para conosco. É uma maratona, né? Apesar que a gente não está competindo exatamente, a figura não é perfeita, essa figura de linguagem aí. Mas é uma maratona. Quem acelerar mais vai chegar antes, na perfeição relativa. Terceira pergunta. Lembrando, né, que o cristianismo acredita na reencarnação, sim, porque Jesus falou da reencarnação. Os católicos que não. Sim. Mas bom, vamos deixar para ler essa questão para discutir em outro momento. É verdade. Terceira pergunta. Reencarnamos sempre na mesma família ou no mesmo país, pelo menos? São coisas... Bom, quando a reencarnação é planejada, é claro que o espírito busca, quando é possível, estar junto com seu grupo de afinidades, não é? Às vezes busca ou está mais próximo espiritualmente de determinadas culturas nas quais ele tem reencarnado nos últimos tempos. Mas nem as civilizações humanas são permanentes. Imagine se quem reencarnou lá na Mesopotâmia não pudesse reencarnar em outros países, né? A reencarnação é um programa de aperfeiçoamento, ou ela obedece a um programa de aperfeiçoamento, em que o espírito tem que adquirir experiências novas. Se ele não enfrenta desafios diferenciados, essas experiências são limitadas. Isso não significa que, reencarnando numa nova família, ele está se desligando da sua grande família espiritual. Esta família espiritual o segue, o protege e, quando possível, reencarnam alguns membros juntos. Equipara-se a situação a um aluno que, atingida a idade de fazer uma faculdade, consegue, às vezes, uma oportunidade de estudar no exterior. Ele vai ao outro país, estuda lá, adquire as suas experiências, adquire o diploma, mas não perde o contato com a sua família. E, cessada a sua necessidade de experiência fora, ele volta para o grupo familiar. Então, a reencarnação fora do nosso país, fora do nosso grupo familiar, é uma necessidade para que novos desafios e novos obstáculos nos permitam adquirir novas experiências, sem que nos desligamos, sem que percamos de vista os nossos amores profundos que nos seguem sempre. Mariana, qual o intervalo entre uma reencarnação e outra? Então, não tem um tempo fixo, né? Ela pode ser de horas, como pode ser também milhares de séculos, né? Nós vamos ver essa pergunta e essa resposta lá na questão 224 também do Livro dos Espíritos, né? Vai depender da necessidade desse espírito de ter que reencarnar logo,
né, assim, uma forma mais rápida, ou então se dá para ele prolongar no plano espiritual, na erraticidade, o aprendizado de lá para depois ele vir e reencarnar. Então não é fixo, então vai depender muito da necessidade, da condição do espírito e do que ele necessita para estar evoluindo. Em princípio, os espíritos mais primitivos tendem a reencarnar mais rapidamente. E os espíritos mais evoluídos, mais equilibrados, a permanência na dimensão espiritual é mais prolongada, porque eles já fizeram um grande caminho e o trabalho deles no plano espiritual às vezes é mais importante, até mesmo para eles, do que exatamente como o espírito encarnado. A quinta pergunta: reencarnamos, Rose, reencarnamos sempre no mesmo sexo, por quê? Como a reencarnação visa nos dotar da experiência e da vivência necessária para que o nosso espírito atinja o estado de equilíbrio, de harmonia, de todas as suas energias e de todo o seu conhecimento e amorosidade, é claro que não. É necessário o espírito reencarnar, ora como homem, ora como mulher, para que adquira as experiências próprias de cada sexo, no aprendizado como pai, como mãe, com a necessidade, às vezes, da mais força física, às vezes, um estado de mais fragilidade. Ele vai adquirindo as experiências necessárias que o levarão, no estágio de espírito equilibrado, a não estar mais vinculado necessariamente à aparência ou às características do sexo feminino ou masculino, quando conquistar seu equilíbrio total. Inclusive, quando ele reencarna e muda de sexo, em condições que não são expiatórias, ele não experimenta, regra geral, qualquer desequilíbrio. Ele faz um processo natural de adaptação e se incorpora naturalmente às necessidades, atrações e impulsos do sexo biológico do corpo que o recebeu, porque faz parte da sua programação de vida. Inclusive o doutor Alexandre Almeida, autor do livro Ciência da Vida Após a Morte, comenta que quando algum espírito em criança, tem lembranças muito vívidas da sua encarnação anterior, ele às vezes se sente relativamente desajustado no corpo novo. Diz, mas eu não devia ser menina, eu era um homem, eu lembro que eu fui pai, que eu lutei, que eu morri em tal circunstâncias, mas que, regra geral, nos casos pesquisados, essas lembranças se esbatem, se esvanecem após os 7 anos de idade e a pessoa deixa de sentir aquela distonia passados os primeiros 7 anos, quando se incorpora realmente a nova personalidade. O que nos leva ao alerta, para que não aceitemos definições de gênero muito precocemente, porque lembranças de outras encarnações, caso existam, se esmaecem com o tempo e a pessoa se harmoniza com seu corpo novo em muitos casos, para cumprimento das novas tarefas reencarnatórias de acordo com o sexo biológico. Há exceções, naturalmente. É isso aí, nós vamos dar uma paradinha e a gente já volta com as outras 5 questões que ainda temos para apresentar, ok? Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita completa 12 anos no ar e estreia novo quadro, editorial, os genes da mediunidade e o espiritismo e a antimatéria. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual, entrocando em miúdos, frases marcantes sobre a justiça e a oração, em conexões e reflexões de A a Z, o joio e o jugo. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Voltando com o nosso perguntas e respostas de hoje, falando sobre reencarnação, 10 questões, apresentamos 5 no primeiro bloco e agora as outras 5. E a número 6 aqui para Mariana é o seguinte: algum dia, Mariana, eu acho que alguém já respondeu parcialmente essa pergunta lá atrás. Algum dia deixaremos de reencarnar? Caso afirmativo, quando? Vamos sim, Um dia deixaremos de reencarnar. Quando? Quando nós atingirmos a nossa perfeição moral, que tornarmos espíritos puros. Nós podemos até querer reencarnar novamente em missão,
né, para vir auxiliar aqueles que ficaram na beira do caminho, vamos dizer assim, né, Rosa? E o Jesus foi um espírito que ele encarnou na Terra e não tinha necessidade nenhuma de encarnar na Terra, e ele veio para trazer para nós, né, o amor, o exemplo do amor, da humildade. Então, um dia sim, nós atingiremos um grau evolutivo tão grande que não vamos ter mais necessidade de estar voltando à matéria para fazer as nossas corrigendas, porque nós já seremos espíritos puros. Agora, com certeza, feliz ou infelizmente, vai demorar bastante, viu, gente? pode colocar muito. Deixa eu mentir aqui, fale por você. Os animais, Rose, sobrevivem à morte? Eles também reencarnam? Com certeza. Conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, até o arcanjo começou seu processo evolutivo por ser átomo, como eles dizem. Então, o princípio espiritual se individualiza e adquire suas características de indivíduo, as suas experiências que formarão sua personalidade futura, né? Ao longo de milhões de anos em que ele se aproxima da espécie vegetal, depois da espécie animal, até atingir o estágio humano. Desde a ameba ao macaco e do macaco ao homem, o princípio espiritual, o espírito, vai adquirindo experiências e reencarna para progredir. O animal assim sobrevive à morte do corpo. Nosso bichinho de estimação não acaba, continua vivo, vai reencarnar e continuar a progredir, atingindo até espécies com inteligência superior, e será um dia um espírito consciente também daqui a milhões de anos. E como é que se dá esse processo, né? Normalmente eles desencarnam e ficam presos ao seu grupo, e a reencarnação se dá conforme o comando espiritual dos espíritos vigilantes da natureza. Chico Xavier contava, por exemplo, que a sua cadelinha de estimação que faleceu, acho que era Bolinha o nome, tinha voltado, apareceu um vira-lata no centro uma vez e pulou nele e fazia os mesmos gestos que a sua cadelinha que tinha morrido há algum tempo tinha também. Na minha casa, minha mãe tinha certeza que um cachorro que ela amava muito, que tinha uma porção de hábitos muito peculiares e que desapareceu. Um dia ela achou que foi atropelado na rua, né, mas não conseguimos achar. Voltou depois como um filhotinho vira-lata que um dia se enfiou embaixo da cerca, entrou e foi atrás dela e tinha os mesmos hábitos, as mesmas tentativas de conseguir as coisas que o anterior. Então, os animais não morrem. Eles voltam, continuam seu progresso, e se não estão conosco, né, estão em algum lugar bem cuidados, porque Deus, que criou tudo o que existe, não desampara a menor das suas criaturas. E aí, nós continuamos no mesmo assunto. Agora a pergunta é o seguinte: animais podem reencarnar em seres humanos ou vice-versa? Pois é a metempsicose defendida por alguns, né? Filosofias, alguns segmentos religiosos. Dentro da doutrina espírita, Kardec afirma que não, né? Que o homem reencarnar em forma animal seria uma regressão, né? Agora, todos nós temos o mesmo princípio, né? Os animais ali, o homem, o espírito, todos nós temos a mesma origem, todos nós somos criados por Deus simples e ignorante, e todos nós temos como meta a evolução. Então, os animais evoluem, eles reencarnam, mas não na forma humana. E o humano, o espírito, não reencarna na forma animal. Em alguns segmentos religiosos, né, filosóficos e religiosos também, eles afirmam que sim, se você não for uma boa pessoa, você pode sim reencarnar um animal, você pode reencarnar como uma serpente ou como um cachorro, né? E eles acreditam. Mas dentro da doutrina espírita, na questão 612, né, Kardec vai falar, vai rejeitar essa ideia, essa crença que possa vir ocorrer. Tem um problema aí que, principalmente o que explicaram para Kardec, é uma incompatibilidade vibratória do perispírito, né? A distância que nos separa dos animais
nesse aspecto, né, no aspecto espiritual, o perispiritual, o corpo semimaterial, é muito grande. Então não há essa possibilidade. Um dia talvez a gente possa discutir aqui um assunto bem mais complexo para tentar explicar como é que, afinal de contas, chega esse espírito que animou um animal, né, um animal superior, como é que um dia ele estagiou nos reinos inferiores, como a Rosa colocou lá, nas plantas, depois no reino animal, e um dia será humano, é aquele espírito. Mas existe uma questão de transição e adaptação à nova situação. Vai reencarnar lá como homem das cavernas ou no mundo inferior e depois migra para cá. Essas são questões que a gente não tem condições aqui, é bastante difícil de explicar. Bom, a penúltima questão, Rose, existe alguma prova da reencarnação? Bom, quando nós falamos de prova, nós estamos falando da ciência. Nós temos que lembrar que os conceitos científicos são progressivos. Até a teoria do Big Bang sobre a origem do universo, ela não é unânime, há teses diferenciadas. Então, sobre a reencarnação, se há pesquisas científicas e muitos cientistas que afirmam que ela existe, há. Não há unanimidade? Não há, como na maioria das questões da ciência. Entretanto, nós temos vários terapeutas que trabalham com regressão de memória a vidas passadas que afirmam ter encontrado provas da reencarnação. Por exemplo, Dr. Patrick Drouot, físico francês, Reencarnação e Imortalidade. Dr. Edith Fiore, psicóloga norte-americana, você já viveu antes o seu livro. Dr. Ellen Wambach, norte-americana, Recordando Vidas Passadas. Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eles têm várias obras publicando seus resultados. Na pesquisa da reencarnação propriamente dita, na condição de cientistas, nós temos como destaque alguns nomes. Por exemplo, o Dr. Ramendras Nath Banerjee, que foi diretor do Instituto de Parapsicologia da Índia, que estudou milhares de casos de memórias de outras vidas em crianças, com sinais físicos comprobatórios da reencarnação, e que publicou Vida Pretérita e Futura, um livro conhecido dos pesquisadores do assunto. O maior pesquisador de reencarnação reconhecido, já desencarnado, mas nas últimas décadas, foi o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, psiquiatra infantil, diretor da Divisão de Estudos de Personalidade. Ele publicou o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação e conduziu pesquisas por mais de 2.000 casos de lembranças de outras existências, em que a única explicação plausível, a seu ver, era a tese reencarnatória, em que havia lembranças de fatos desconhecidos de outras pessoas, provas incontestáveis, cicatrizes, etc. Inclusive, ele trabalhou com um grande pesquisador brasileiro, em colaboração, Dr. Hernani Guimarães Andrade, que colaborou, por exemplo, no caso de Sinhá e em outros casos ocorridos no território nacional que seriam também comprobatórios da tese reencarnacionista. Destacamos ainda, por serem casos com dados científicos muito concretos, o psicólogo Júlio Pérez, que aplicava uma tomografia com SPECT em seus pacientes enquanto fazia regressão de memória a vidas passadas e que mandava o resultado dessas tomografias para o médico Andrew Newberg, especialista em estados modificados de consciência da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, em que esse médico concluiu em suas pesquisas e em seus laudos que as áreas ativadas enquanto os pacientes relatavam as memórias de vida passada eram as ligadas a memórias reais e à emoção, não aquelas que seriam suscitadas pela criação de histórias fictícias ou de imaginação. São bem concretos esses dados. E temos no próprio Paraná um delegado de polícia que atua na agência de inteligência, o professor João Alberto Fiorini, que trabalhou em várias pesquisas sobre reencarnação e que, além das cicatrizes idênticas do desencarnado da vida anterior, ele encontrou similitude de impressões digitais nas crianças reencarnadas que eram idênticas à do desencarnado que aquela criança dizia ser. São casos muito impressionantes e estão alguns resumidos no livro Reencarnação e Investigação Científica. Vale a pena nós lermos, pesquisarmos e irmos atrás. São relatos impressionantes. Realmente é fascinante. O estudo da reencarnação
extraordinário. E a última pergunta para a Mariana, por que algumas pessoas, Mariana, vivem 100 anos, ou mais, né? Mas são mais raras, e outras só poucos dias? Pergunta intrigante, hein? É intrigante, né? Isso vai ser influenciado, né, pela uma combinação de fatores, entre eles os genéticos, né, e os ambientais. Então, o fator genético e da longevidade também tem a questão da herança familiar. Então, tem pessoas que têm na própria genética uma condição que lhe dá uma saúde e também pelo estilo de vida, né, que seria então a parte ambiental. Então, eles vão ali ter um estilo de vida mais saudável, tem acesso à saúde, né, tem condições socioeconômicas e conexão social. Isso tudo contribui, né, então a genética e a questão ambiental contribui para a vida física ser mais longa. O que faz também dentro da vida física ter um desgaste maior é o estresse, né, atitudes negativas, né? Então, isso faz com que a saúde do corpo também seja deteriorada. Mas e na visão espírita, né? Nós estamos falando do corpo, né? Então por que uns vivem 100 anos e outros vivem às vezes poucas horas, né? Então vai depender, não da visão ali espírita, vai depender do influenciado por diversos fatores, entre eles a lei de ação e reação, né? Então vai depender do espírito, da necessidade que ele tem daquela reencarnação, né? Isso é o que ele precisa aprender, o que ele precisa fazer dentro daquelas poucas horas ou daqueles longos anos, né? Então é a experiência e a evolução. Muitos espíritos necessitam de um tempo maior para que ele possa cumprir aquele aprendizado ao qual ele veio já programado. E outros, às vezes, precisam de algumas horas para complementar o que ficou faltando lá atrás. Então, tem essa diferença genética, ambiental e tem a questão espiritual. E tudo isso, normalmente, já está contido no planejamento reencarnatório. Então, quando o espírito está se preparando com o auxílio dos benfeitores espirituais, que são operadores do mundo espiritual nessa área, ele já é definido, né? Naquele grande balanço, o que eu já fiz, o que eu preciso fazer. Claro, precisa fazer muita coisa, não vai dar tempo de fazer tudo. O que é possível fazer, e aí é combinado um tempo, né? Um prazo de permanência aqui na Terra, que nem sempre coincide com, pode ser às vezes abreviado, por circunstâncias de excessos, como ela colocou, às vezes até alguma moratória para ficar um pouquinho mais para completar a tarefa. Ficamos por aqui, nosso grande abraço e até a semana que vem. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor.